Vamos começar. Equipamento novo, testando agora, sofrendo menos. Tava com medo que atrapalhasse um negocinho aqui, não vai atrapalhar. Então tá indo bem. Hoje a live vai ser com a Dani, né? E vamos embora. Começando. Esse aqui é o meu livro, né, gente? Aqui, ó, Análise da Personalidade pelos Pés. Sementes e Ideias. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Vamos também compreender um pouco mais sobre a psicologia transpessoal, vamos enneagrama, né? E vamos embora, vamos começar daqui a pouquinho. Tô só esperando o pessoal, né? Ok, estou ao vivo, então vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar a Dani entrar, né? Olá, William, tudo bom? Primeiro entrar, live hoje às 8, né? A gente começa um pouquinho antes só para ir testando o equipamento, porque você nunca sabe como é que vai estar a internet, como é que vai estar as coisas. Tudo bem aí com a sua família? Tá tudo em ordem? Tá me ouvindo bem? Perfeito, William, obrigado. Já na página 31 do livro, eu coloco essa imagem aqui, ó, né? Que é a ligação dos cérebros, né? Da teoria do cérebro trino, com o tamanho dos dedos e com os centros do enneagrama, tá? Enquanto a Dani não chega, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre enneagrama, ok? Enneagrama é uma estrela de 9 pontas, né? Que tem 9 virtudes e 9 pecados, ok? Então o que acontece? O enneagrama ele é uma técnica sufi, né? Que acabou vindo para o Ocidente por Gurdjieff, tá? Então quem trouxe o enneagrama para o Ocidente foi Gurdjieff. E Gurdjieff foi esse cara aqui, ó, né? Quem trouxe o enneagrama para o Ocidente foi esse cara aqui, Gurdjieff, ok? Então Gurdjieff ele traz o enneagrama, se não me engano, em Londres. Ele começa a divulgar o enneagrama, que é essa técnica sufi, né? Essa ferramenta sufi. E o que acontece? Gurdjieff acaba ensinando Ouspensky, né? E vários, Ichaço e vários outros discípulos. Esses discípulos, com a morte de Gurdjieff, se espalham pelo mundo, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, acho que se eu não me engano, 8 escolas do enneagrama, tá? Então, tem a enneagrama, por exemplo, americana, a escola americana, que é a da Ellen Palmer. Tem a escola do enneagrama do Ichaço, né? Que veio para o Brasil por Cláudio Narango. Através do Cláudio Narango veio para o Chile, e do Chile a Laura Passos teve contato com o Cláudio Narango e trouxe para o Brasil, tá? Então você tem aí o enneagrama, várias escolas, e aí o conhecimento se dissipa, né? Ele abre, e cada um acaba falando de um jeito. Vou te chamar, Dani. Ops. Como é que faz agora para chamar a Dani? Espera aí. Aqui. Daniela. Te mandei aí o convite. Então, enquanto a Dani está carregando,
Olá! Tudo bom, Dani? Bom, Eu estava explicando um boa. pouquinho a história. Tudo jóia. Estava explicando um pouquinho aqui para o pessoal, antes de você chegar, a história do Enneagrama, né? Tá fazendo barulhinho aí no seu. Aí, acho que a sua conexão está meio estável ainda. Mas eu vou falando aqui, você vai acertando ela aí, ok? Então, o que acontece? O Enneagrama, ele chega, então, para o mundo, para o Ocidente, por Ouspensky, por Gurdjieff. Aí, agora está melhorando. E depois de Gurdjieff, ele tem os discípulos que vão ter aula com Gurdjieff. Abaixa um pouco o som, Dani, porque tá dando retorno. Aí, não, eu tô conseguindo ouvir o que eu tô falando aí com você. Melhorou? Não sei, vamos ver. Que Melhorou, você tá? Melhorou? melhorou. É, então, gente, só para finalizar, eu já vou começar com a Dani. Então, as escolas que quando eu fui nos congressos do Enneagrama, você tinha lá membros de várias escolas no Brasil, né? As que eu mais gostei, tá? Isso eu posso falar, é a do Alaor Passos, né? Que é a escola SAT, e a escola do Márcio Schultz, de Florianópolis, tá? Por quê? Márcio Schultz usava a técnica de Miriam Reich, que é as couraças emocionais. Então ele conseguiu jogar o enneagrama com as couraças e ele tinha uma análise muito boa da personalidade da pessoa, qual o eneatipo da pessoa, né? Agora, com relação ao Alaô, por exemplo, com a análise dos pés, foi a escola que mais deu, tá? E o Alaô era um mestre fantástico. Eu adorei muito conhecer, ter a possibilidade de ter contato com ele, então foi fantástico. Dani, tá picotando ainda um pouquinho. Você está usando a internet da sua casa ou você está usando o 3G? Aí, fala alguma coisa agora. Você tá me ouvindo bem? É que a minha internet aqui tá bem ruim. Tô te ouvindo bem. Dani, explica um pouquinho para as pessoas quem é você. Oh! Essa é uma pergunta O que você difícil, hein? faz, o que você faz, qual a sua profissão atual, o seu estilo de trabalho. Explica para as pessoas quem é É você. da minha Tá vida travando demais a profissional, sua né? internet. Dani, tenta trocar para o 4G do celular. Tá. Me dá. Espera só um minutinho, então. Aí, quando você vai trocando aí, eu vou falando aqui, tá? Tá. Então, o que acontece? Quando você fala do Enneagrama, com relação a... Fala, Juninho, beleza? Eu trouxe para você, assim, para o livro, não os 9 eneatipos, tá? Então, eu estava falando dos 9 virtudes, 9 pecados, né? Então, por que 9 pecados? Porque no Enneagrama, medo e vaidade também são pecados. Melhorou bastante, Dani. Tá? Medo e vaidade são pecados. Tá? E os centros do Enneagrama, você pode separar o Enneagrama em 3 centros: práticos, emocionais, que é desse lado, e mentais desse lado. Ok? Então, emocional em si, é o prático em cima, o motor em cima, emocional, mental. Então, a gente forma um triângulozinho. Esse triângulo, no Enneagrama, é formado pelos números 9, 3, 6. Tá? E esses eneatipos, eles são fantásticos porque são os únicos eneatipos que não estão na própria casa. Então, o eneatipo que é emocional não está no emocional. Ele pode estar no mental ou no prático. O eneatipo 6, que é o intelectual, ele pode estar no emocional ou no prático. E o eneatipo 9, né, que é o prático, que é o motor, né,
Ele pode estar no emocional ou no mental. Ok? Então, esses três eneatipos, eles fogem da própria casinha. Eles renegam o próprio centro. Então, o eneatipo 3, que está no centro do emocional, renega o emocional. O 6, que está no centro do mental, renega o mental. E o 9, que está no centro da ação, renega a ação. Só que é mais fácil a gente trabalhar com os centros com relação aos pés, porque são só 3. E a gente consegue dividir os pés também em dedos curtos, dedos normais, dedos longos. Ok? Que nem quando eu falei do tipo 3, a Dani fez assim, né? O tipo 3, o eneatipo 3, a característica básica do eneatipo 3 é dedão com unha encravado. Por quê? Quando você está com foco na imagem, você não pode falar tudo o que você quer. Você tem que falar o que o outro quer que você fale. Então você tem que engolir muito sapo. Então o foco, assim, o eneatipo 3, a característica dele é dedão com a unha encravada. O 2, asa 3, já é diferente. O eneatipo 2, né, e todas as vertentes do 2, tem o dedão losangular, em forma de balãozinho, tá? Porque eles são prestativos, né? Então, o dedão losangular é característico do E2. Não estou falando que todo E2 tenha, porque o E6 social é muito parecido com o E2 e também tem o dedão losangular. A diferença é o tamanho do dedo. O dedo é mais comprido. Então, quando eu comecei a fazer a ligação da análise dos pés com o Enneagrama, eu sei que muita gente que está aqui na live não conhece o Enneagrama, eu achei uma ferramenta que assim abriu demais meus estudos sobre os pés. Óbvio que isso despertou, principalmente nos congressos, muita discussão, muito problema. Por quê? Tinha pessoas que chegavam para mim e falavam assim, você vê o pé, né, tal, faz análise do meu pé. Eu fazia a análise do pé dela e no final ela falava assim, qual o meu eneatipo? Eu falei, ai, que pergunta lazarenta. Eu falei, qual eneatipo você é? Ela falou assim, eu sou um E6. Eu olhava, o pé não é de E6. Aí eu começava a dar dicas do eneagrama mais certo dela. E muitas vezes caía a ficha da pessoa. Só que quando caía a ficha da pessoa, eu não falei nada, eu só dei dicas. Ela que supôs qual eneatipo que eu estava falando. Ela começa a ver que ela se dá melhor com o eneatipo que eu estava falando. Aí o que ela fazia? Ela ia lá com o mestre da escola dela, que ela pagou R$ 5.000 às vezes para saber qual é o eneatipo dela, e quebrava o pau. Né? Então ferrava, virava uma situação meio chata. Então eu tive muito problema com isso. Tá? Eu também não podia falar, eu podia mentir. Né? Até porque, né, Neto, não sei, para quem não conhece a ferramenta, uma das maneiras de se descobrir o eneatipo é através de um questionário bem longo, inclusive, né? Que a gente responde lá, que assim, que é o que o pessoal faz nos cursos, né? Para você descobrir seu eneatipo. Mas o grande lance que eu acredito, e aí vamos conversar sobre isso, é que às vezes, como a pessoa ainda não trabalhou efetivamente o autoconhecimento dela, ela acaba respondendo baseado naquilo que ela demonstra para os outros, e não naquilo que ela verdadeiramente é. Então, acaba que, quando ela faz aquele questionário do Enneagrama, que é o que todo mundo conhece, que é a ferramenta que todo mundo conhece, ela acaba caindo no erro, né, de responder sem ter trabalhado o autoconhecimento. E aí ela acaba respondendo aquilo que ela demonstra para os outros, ou aquilo que ela gostaria de mostrar para os outros, né? E acaba que não é o eneagrama dela de verdade, né? E assim, gente, tem um questionário que eu acho que é muito fera, que é do Dobson e Hudson, tá? Que esse questionário eu recomendo. São três frases na primeira e depois mais 3 frases, 3 historinhas na segunda. Você acessa a primeira, lê, vê qual se bate mais com você, acessa a segunda e depois você vai lá, tipo, vai dar, respondia A e depois respondia D. Então, AD vai te dar um eneatipo. E impressionante, dá certo.
é o que dá mais certo. Não é complexo, é simplesinho, né? São 3 frases, assim, são 3 parágrafos na primeira folha, 3 parágrafos na segunda, você vê qual que você se adapta mais, e é o que dá mais certo, que é o que eu uso hoje. Eu descobri que assim, é o mais simples e o mais fácil. Óbvio, não vai me dar a asa, não vai me dar o subtipo, não vai me dar nada, mas pelo menos já serve de parâmetro para a pessoa ir atrás. Agora vamos lá, Dani, agora que melhorou bastante, fala aí, quem é você? Qual a sua especialidade? O que você faz? É, o meu ramo de atividade está voltado à administração e Qual é o seu nome finanças. completo, bem? Oi? Como é que o nome completo para o pessoal te achar? É Daniela Giovannini, né? E tem lá arroba, né? Daniela _ Giovannini, para todo E mundo lá no Instagram. Lá eu dou várias dicas, né, dessa vida louca que nós estamos vivendo agora, economicamente, financeiramente, a parte de gestão administrativa. E antes que alguém pergunte, né, o que que você está fazendo nessa live, então, né, no decorrer da minha carreira, que já faz 14 anos que eu trabalho com isso, eu fui percebendo que, assim, os resultados financeiros, eles eram construídos por seres humanos, né? Então, não fazia sentido eu trabalhar só uma planilha ou só uma reestruturação de negociação sem tratar aquele ser humano que cuidava do dinheiro. Porque essa pessoa que cuida do dinheiro, ela vem com várias crenças limitantes, né? Então, aquelas de escassez, que é muito arraigada, né, nas pessoas, aquela coisa do fracasso familiar, coisas que vieram de antepassados, que foram passados a gerações e gerações, e ela acaba repetindo certos padrões, vícios de comportamentos, né? Então, no meu trabalho hoje, o foco é trabalhar a parte financeira, né? Reestruturação financeira, gestão financeira e administrativa de pequenas e médias empresas, microempresários, profissionais liberais, mas também cuidar desse ser humano para que ele possa realmente prosperar, né? O Eneagrama, como o Neto estava falando, é uma grande ferramenta para, assim, um norteador para buscar dentro daquele cliente qual é o eneatipo dele, qual é a maneira de eu abordar esse cliente de uma maneira que faça sentido para ele e que ele busque a prosperidade dentro das características que ele tem, né? Então, você acaba trabalhando o autoconhecimento dessas pessoas e proporcionando para ele bons resultados e uma quebra de padrões, o que é muito importante, né? E por isso que o que me ajudou muito nesse sentido foi o estudo de psicologia transpessoal, que aborda não só o eneagrama, mas também outros tipos de ferramenta, como a própria linguagem corporal, os sonhos, a parte de intuição. A psicologia transpessoal, ela trabalha muito, a gente chama de reis, que é razão, emoção, sensação e intuição. Quando eu fiz a chamada aqui, convidando as pessoas para participarem da live, eu convidei as pessoas a sentir, né? Porque na minha página, como a gente trata muito de assuntos financeiros, a gente fala muito do lado racional, da crise que a gente está vivendo, quais são as possibilidades de busca por ajuda nesse momento difícil que a gente está, né? Então, vai muito para o lado racional. E a live de hoje, né, aqui com o Neto, é uma busca por... Vamos sentir, né, tudo isso que a gente está vivendo. E o que isso está nos proporcionando de aprendizado e de evolução, né? No aspecto do autoconhecimento, nos aspectos de como eu vou lidar com essa nova realidade que está aí, que é uma realidade diferente de tudo que a gente já viveu no passado, pelo menos da minha geração, da geração do Neto, né? Então, assim, como que a gente vai encarar isso de fato, olhando para isso, sentindo o que tem que ser sentido, né? E agindo de uma maneira que a gente não agia até um mês atrás,
né? Então, esse foi o convite que eu fiz para o pessoal. Então, só para vocês entenderem o porquê da lives, e eu estou fazendo essas lives. Cada ser humano vai sentir esse momento de uma maneira, vai passar por as crises de uma maneira diferente. E são 27 eneatipos. Se você colocar os 9 eneatipos, mais os subtipos, e mais as asas, dá um 27 básicos, tá? Então, esses 27 básicos também são 27 formatos de pés básicos que eu achei. Você vê pelo três formatos, né? Greco, romano, egípcio ao quadrado, 3 tamanhos de dedo, então 3 vezes 3, 9, né? E 3 tamanhos de dedões, ok? Você dá 27. Então, se você consegue analisar muito rápido isso, você consegue achar os 27 eneatipos. É muito fácil. Só que cada um lida com o dinheiro de uma maneira diferente. Que nem quem tem as unhas do pé mais visíveis são mais gastão. Eles gastam mais. Por quê? Olha esse Então, pé, gente, presta atenção, olha para esse tem as pé. unhas do pé, quem tem as unhas do pé bem visíveis gastam mais por quê? Eles acreditam nas próprias verdades. Ok? Então, eles também são mais lúdicos. Eles também são mais otimistas. Então, o que acontece? Eu gasto, amanhã tem mais. É assim que eles vivem. Dedo curto, então, se você chegar para uma pessoa de dedo pé curto e falar, ó, você tem que guardar dinheiro, ela fala assim, pra quê? Ainda mais que dedão largo. Ela fala assim, pra quê? Eu não guardo nem segredo, vou guardar dinheiro. E outra, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Né? Dedo curto, ele vive o presente e o passado. Então, ele não sabe se ele vai estar vivo amanhã e ele torna. E amanhã ele vê o que tem. Né? O que vamos correr atrás agora. Dedo normal para longo e longo já é estratégico. Ele pensa no futuro. Ele mentaliza. Então, eles são mais de guardar, de economizar. Inclusive, guardar para viagens de longa. Assim, eles conseguem fazer planos de longo prazo. Tá? Diferente do dedo curto. Dedo curto é plano de curto prazo. Só te cortando um pouco, até para agregar. Quando você falou do dedo curto, né, que é o mais gastão, que é aquele que não está tão preocupado com o amanhã, ele quer viver o hoje e tudo mais, a maneira de abordar é trazer para o presente, para o concreto dele, o que eu posso concretizar. Então, eu tenho que trazer aquilo para o concreto dele. Então, normalmente, para essas pessoas, a Por que gente você tem que trazer para o concreto dele? Oi? Por que você tem que trazer para o concreto dele? O que ele pensa agora? Qual o tamanho do seu dedo do pé? Não, nem sei o dedo do tamanho. Depois a Normal gente. para curto. É normal para curto. Normal para curto tem que ser mais. Vocês são mais objetivos, mais práticos, ok? Então, a sua abordagem está perfeita porque você está trazendo o melhor teu e agregando a ele. Uhum. Agora continua. Eu só cortei porque eu queria colocar esse feedback. No dedo curto, quando a gente tem. Eu não faço análise dos pés, né? Mas quando eu, através da transpessoal, identifico que essa pessoa tem essa característica, né? A gente trabalha, às vezes a gente usa envelopes, né? Então, tipo, eu trago para o envelopinho os propósitos que ela tem. Então, ela vem, eu faço uma anamnese com ela e ela me fala: ai, meu sonho é ir para Maldivas, né? Então, vamos trazer esse concreto da Maldivas para a vida dela, porque como ela pensa muito no presente, eu tenho que trazer tudo de mais concreto para ela. É difícil para a pessoa que tem essa característica de personalidade do dedo curto que você me falou, pensar no futuro, né? Então, a gente usa essa estratégia do envelope, de fotografias, de leituras. Então, a gente manda às vezes, olha, eu vi um negócio da Maldivas, olha só que bacana, porque você incentiva a pessoa a trazer ao redor dela aquele sonho que para ela parece que está muito longe, sabe? Pode falar. Exatamente. E isso é essa abordagem que eu queria que você trouxesse, porque
como você estudou finanças e você sabe de finanças, muito tanto é que eu recomendo a Dani para vários clientes meus que estão perdidos financeiramente, que estão com problemas de empresa, eu sempre recomendo a Dani. Tá? Porque ela é meticulosa, ela é chata, ela pega as planilhas, ela faz planilhamento, Gente, vocês não têm noção do trabalho que a Dani faz. Então, o que acontece? Só que, por exemplo, para mim, né, eu tenho todas as unhas visíveis e tenho o pé, dedo normal para curto, dedão largo. E para ajudar, eu sou advogado que ganha de forma autônoma. Então, não tem como fazer previsão. É diferente de uma pessoa. Sim. Porque eu não sei quando o cliente vai entrar. Então, e assim, eu vou correndo atrás do prejuízo, entendeu? Eu sempre estou correndo atrás do prejuízo. Eu saio e vou matar um leão por dia, que nem na parte da hipnose. Também, né? Atendimento hoje. Eu não sei quantos clientes vão entrar esse mês. Eu sei que se entrar, eu vou ficar bem. Mas se não entrar, eu tenho uma reservinha, que eu aprendi com vocês, eu faço uma reservinha, né, para ir pagando as coisas. Só que, assim, o autônomo, ele sofre um pouco mais. Teve um advogado que eu achei o máximo. Ele falou assim, eu me dei o direito de ter um salário de 2.000. Falei, beleza, velho. E o mês que não entra 2.000, você faz o quê? Cheque especial. Beleza. E se 2 meses não entrar cliente? Cheque especial. Sabe o que aconteceu? Faliu. Por quê? Você não tem dinheiro toda hora. Então você tem que trabalhar com o fluxo que você já tinha e fazer uma projeção de contas. Tá, só que chega uma hora, o que acontece? Estourou o pneu do carro. Vou ficar sem carro? Não, conserta. Estava dentro do cronograma? Não. O dinheiro vai acabar antes? Vai. Para ajudar a minha vida, eu comecei a fazer obra. E obra, você sabe como é que é. Não tem como você prever. Então, eu hoje corro atrás do dinheiro. Que é uma característica do meu tipo. O que eu ia te falar, Neto? Assim, ó, quando você fala não tem como, na verdade tem, né? O que a gente tem que fazer é que a gente, às vezes, devido à característica da personalidade, e é por isso que eu preciso trabalhar a parte psicológica, é quebrar esse padrão de falar assim, eu não tenho como prever quanto eu vou ganhar a semana que vem, né? E como quebrar isso? Eu preciso fazer uma planilha de projeção. Então, de que maneira? Projetar é para o futuro, mas eu tenho que ver o meu histórico anterior. Vou te dar um exemplo. Eu tenho problema cardíaco, tá? Oi? Eu tenho problema cardíaco. Imagina você chegar com um negócio desse. Você me infarta. Olha, o que acontece com a maioria dos meus clientes que chegam com essa demanda? Porque eu tenho muito cliente que é profissional liberal. Então, assim, o que a gente trabalha? É necessário montar um histórico. As pessoas não dão valor para isso. O que é um histórico? É eu pegar, montar uma planilha simples de tudo. E fazer assim, olha, janeiro de 2019, quanto foram suas despesas? E qual foi o seu faturamento? E fevereiro? E março? Você monta um histórico de um ano. Eu vou te dar um outro exemplo que é importante. Quando você vai fazer um investimento em ações, ou quando você vai fazer um investimento de fundo de ações, ou de fundos multimercados, é renda variável. Igual a nossa vida de autônomo, é renda variável. Você não sabe o que vai ser no futuro. Mas você, obrigatoriamente, ou os bancos, né, ou a corretora de valores, ela obrigatoriamente, ela tem que te mostrar o histórico de rentabilidade anterior. Óbvio que, como todo discurso, é que isso não garante rentabilidade futura. Mas por que eu tenho um histórico anterior? Porque através do histórico, eu tenho uma noção, eu tenho como fazer uma projeção, me preparar para aqueles meses que eu já sei que não é bom. Por exemplo, no teu caso, imagino eu que quando o fórum sai de férias, né, que você que é advogado, você tem um faturamento menor, acredito eu, né? Porque você não tem como
andar com processo, liberação de processo, essas coisas. Ah, mas daí quando volto ao fórum, meu faturamento já aumenta. Então, quando eu entendo esses altos e baixos do meu faturamento, é possível sim eu me preparar para aquele mês de férias que eu já sei que não é bom, entendeu? Tô te dando um exemplo, eu nunca estudei a fundo, né, o teu negócio, mas é só uma maneira de te dizer que até na renda variável é possível sim eu fazer projeções. Agora, alguém estava prevendo uma pandemia? Não. Ah, o Não. Gustavo estava. O Gustavo estava, desde dezembro, ele já está se comprando álcool em gel, ele previu. Gente, eu estou lendo aqui, ó, quem quiser mandar foto dos pés, podem mandar depois no meu Instagram lá. Eu vou passar o meu WhatsApp, aí manda no meu WhatsApp a foto e eu faço uma análise simples, detalhadinha para vocês, ok? Pode mandar sim, tá? Sem problemas. Dani, e como é que foi, que nem eu vi seu pé, tá? Explica para as pessoas como é o autoconhecimento. É fácil, é gostoso? Na verdade, Neto, assim, eu falo que o autoconhecimento, o primeiro passo é a coragem. Você tem que ter muita coragem. Porque você vai enfrentar as maiores dores, os maiores medos que você tem. E assim, a partir do momento que você vai enfrentando cada um deles, é tão libertador, é tão bom, que aí você quer mais. Porque tem até um vídeo, não sei se vocês já viram, acho que algumas pessoas já viram, que é de uma palhaça, uma atriz que se veste de palhaça, e ela fala sobre o autoconhecimento, né? Que ela fala assim, depois que você entra nesse negócio, você não sai mais. E, assim, para mim, isso faz muito sentido. Porque, assim, é um divisor de águas quando você começa a se entender. Qual que é o meu papel dentro da minha família? Qual é meu papel dentro do lugar onde eu estou, do meu lugar com os meus clientes? Qual que é o meu papel? Ele não é só profissional, né? Vai muito além disso, né? Quando você está em casa, na sua estrutura familiar, num primeiro momento você fala, eu, meu marido, meu filho, mas depois você fala, não, mas tem minha sogra que vem no pacote, tem meu sogro. Qual é meu papel nisso tudo, né? Então, o autoconhecimento, para mim, ele é extremamente doloroso e por isso eu acho ele um ato de coragem, assim, para começar, né? O que acontece muito, infelizmente, é que às vezes, quando as pessoas chegam naquele ponto onde são as maiores feridas emocionais que ela tem, tudo, muitas pessoas desistem, né? Porque é muito doloroso, não é fácil, né? Você fazer esse enfrentamento. Mas eu acho que uma coisa que a psicologia transpessoal traz, que eu gosto muito de falar e que às vezes em outros caminhos, às vezes não é bem assim, mas super respeito. Eu acho que cada um tem o seu caminho, né? A transpessoal, o que ela fez, assim, o que me trouxe a buscá-la foi porque ela trata aquela pessoa que está indo buscar autoconhecimento de uma maneira muito amorosa. Ela tem muita amorosidade em entender que, às vezes, com aquele cliente, eu preciso ir um pouco mais devagar, sabe? Entender o tempo dele, né? Dele digerir tudo aquilo, aquela dor, aquele medo e tudo mais. A transpessoal, para mim, ela foi muito bacana nesse sentido, e por isso que eu acho que ela, assim, ela me agarrou mesmo, sabe? Eu realmente comprei a ideia. E tanto que, assim, com os meus clientes, agora falando, né, eu tenho muito esse cuidado de ir até aonde ele dá conta, sabe? De ter esse respeito mesmo. Porque às vezes a gente quer, eu, né, ansiosa como sou, Não é ansiosa, você é estressada. Dedo normal para curto é estressado, né? O tempo é proporcional ao tamanho do dedo. A noção de tempo. Dedo longo é ansioso. Porque ele faz planos de 10 anos, aí ele falou para fulano, os 10 anos estão passando e fulano tá virando assim, aí, já tá fazendo? E aí ele começa a ficar nervoso. Então, assim,
A ansiedade é um medo futuro. Uhum. Mas quando eu falo futuro, é futuro. Entendeu? Agora, os dedos dos pés curtos já tem essa característica de ser estressado. Ele quer para ontem, ele quer resolver rápido. Então isso gera o vulco. Tanto é que, assim, como é que você sabe padrão de dedo curto e dedo longo? Dedo curto vai ter gastrite. Ele vai ter problema intestinal, ele vai ter tudo problema daqui para baixo. Dedo longo vai ter problema daqui para cima, do plexo solar para cima. Então peito, ele vai ter mais problema nessa região, falta de ar, ele vai ter, né, a mão é diferente. Tá? Então, quando você fala assim, ansiosa, eu estou usando um pouco do que eu já vi para te ajudar, tá? Sim, te então, agradeço. Assim, pelo pé. Então, o que acontece? Você, hoje, eu acredito que nem eu, Neto, eu atendo pessoas. Então, quando eu vou atender uma pessoa, muitas vezes eu sei a carga que eu estou levando, que eu tenho que batalhar ali. Por quê? A diferença da hipnose verbal para não verbal é imensa. Na verbal, eu não tenho contato físico, eu não preciso entrar em sintonia tão forte com a pessoa, eu não preciso me entregar. Na verdade, eu estou ali de fora, narrando uma historinha para ela durante o transe, conseguir ter a cartaz e resolver o problema dela. Agora, na hipnose não verbal, é toques, cheiros, sons. Muitas vezes você tem que colocar a pessoa na posição fetal, então você tem que pegar a perninha dela e puxar junto da cabeça, com ela em transe, com a mão na bochecha. Então imagina o trabalho que dá. Então você está em contato, os seus chakras estão grudados com os chakras dela. Então você, quando vai fazer hipnose não verbal, por exemplo, você tem que ter um trabalho com você mesmo muito grande para você, primeiro, conseguir neutralizar o que está lá e não trazer para você. Exato. Né? Então, na hipnose não verbal, a transpessoal bate muito melhor para o meu trabalho. Tá? Que nem James Leloup, somente no livro... isso que eu ia falar para você. No livro que ele fala sobre... Ó, Neto! Não, é um que ele fala sobre aquele cara que é um capinha verde, que ele fala... Como é que é o nome do... O cara que cai na boca da baleia... Complexo de Jonas. Isso! No livro Complexo de Jonas, tem uma... Gente, eu gosto muito do livro, porque ele traz umas palavras que resume tanta coisa. No livro Complexo de Jonas, tem uma palavra chamada luminosa. Luminosa. O que é uma coisa luminosa? É uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Entendeu? Isso é transe hipnótico. Então, hoje eu explico para meus clientes o que é transe hipnótico. É uma experiência luminosa. Ela é maravilhosa e horrível ao mesmo tempo. É transcender. É o transcender, né? Porque a transcendência, ela passa pelo inferno e chega aos céus, né? A transcendência, de uma maneira grosseira aqui, né? Tô falando. Durante o transe hipnótico, você tem uma ideia, você vai fazer isso em ciclos muito rápidos. Então, assim, você vai para o inferno, acha o inferno lá embaixo, vai para o céu, resolvi esse trauma, seu corpo se bate todo, passou a explosão de neurose, vem outro, que te joga para o inferno. Aí você vai resolver outra pendenga. Resolveu outra pendenga, você volta para cá. E assim você vai. É um ciclo que não tem fim na hipnose verbal. Porque a pessoa sempre vai ter essa descida e subida, né? E você vê isso como? No corpo dela. O corpo reage, ela se bate, ela tem convulsão mesmérica. Tanto é que muitas vezes, eu estou em cursos, por exemplo, da hipnose verbal, sempre tem aquele que é um grau alto, né? Todo mundo hipnotiza no curso. Aí o que acontece? Teve um cara, no penúltimo curso que eu fiz,
O cara estava dando curso, e eu fui assistir mais porque um amigo meu de São Paulo estava vindo e falou, né, então, vamos lá, tal, não sei o quê, eu consigo que você pague meia só, e vamos lá comigo, tal. Eu falei, vamos. Cheguei lá, o cara era mágico e ilusionista e hipnotista. Falei, porra, eu tô louco pra separar a hipnose dessas coisas e toca eu fazer um curso, né? Beleza. Cara, lá pras tantas, começou esse negócio dele ensinou algumas técnicas, começaram a jogar o cara no chão. O cara começou a ter, eles chamam de abreação, que é esquizoneurose. O cara começou a se bater todo. Eu falei, bom, eu não tô vendo o pé do cara, então não sei se é esquizofrenia ou se é só uma exclusão. O cara tem um grau alto. E todos eles começaram a chamar o professor, por quê? Era difícil tirar ele quando ele chegava naquele trânsito. Tanto é que todo mundo tentou tirar e ninguém conseguia. Aí, a hora que o professor veio perto, eu já estava vindo também. Ele falou assim, ô irmão, você que faz a não verbal, como é que você tiraria uma pessoa dessa do trânsito? Você jogou a bucha, a batata pro meu lado, né? Falei, é fácil. Fui lá, arranquei, o cara se batendo todo, arranquei os 2 sapatos dele, meti a mão no pé, dei aquela travada. A hora que você dá a travada no pé, você bate o pé e segura, a pessoa ela sente o quê? Ela, base. O bebê, quando ele não mama, você segura o pezinho dele, faz assim, ele mama. Então essa base é instintiva, vem no nosso DNA. Fui lá, dei no pé do cara, travei, na hora que eu bati no pé dele e segurei o pé dele em uma posição fixa, ele já deu aquela melhorada. Subi dando os toques de chamamento, abri o olho, puxei ele, mas tirei o cara em 2 segundos. Todo mundo foi olhando pra minha cara assim, como é que você fez isso? Falei, por quê? Para vocês, a reação, vocês não sabem controlar. A minha hipnose é só a abreação. O que vocês chamam de abreação. Para mim, eu chamo de exclusão neurose, que é a convulsão mesmérica. Então, quanto mais o cara está se batendo, para mim, melhor. Mais eu vou estimular ele a se bater. Sabe? O corpo inteiro reagir. Por quê? O nosso corpo ele tem essa linguagem semiótica. É uma linguagem primitiva. Né? Essa é a linguagem mais primitiva que existe. É uma linguagem. Tem gente que durante o transe vira a mão e começa a fazer assim com ele mesmo, sabe? Com o olho viradaço e a mão aqui. Aí você fala, o que você estava fazendo com aquela mão lá? Eu estava conversando comigo mesmo. Ela viu o rosto dela na mão, estava lá. Entendeu? Tanto é que o Antônio Carreiro, que é um professor de hipnose que eu recomendo, ele usa muito o Santo Daime, né? A ayahuasca. Ele, assim, fez um estudo e provou que a ayahuasca tem o mesmo efeito do transe hipnótico. E ela não é alucinógena. Isso eu sei porque eu tomei 3 vezes. Então, assim, quando você está durante o transe da ayahuasca, se uma pessoa chega para você e fala assim, velho, telefone. Você sai do transe, você atende o telefone, fala o que tem que falar e volta pro transe. E depois, no final, você lembra do que aconteceu durante o transe. Eu lembro até hoje o que aconteceu nas sessões do ayahuasca. Você lembra do telefone, se você atendeu. Você lembra quando você foi no banheiro, o que aconteceu no banheiro. Você lembra tudo. Então, é diferente de uma coisa que seria alucinógeno, porque o alucinógeno, você alucinou, você não lembra de nada depois. Você entra na viagem doidona e você não lembra o que aconteceu aqui no presente. Então, quando você cai para essa vertente da hipnose não verbal, para quem é mais racional, fica loucão. Porque não tem razão. Não tem porquê. Você entendeu? Quando você coloca, por exemplo, uma pessoa em transe hipnótico, às vezes ela pode voltar à infância. Às vezes ela pode voltar para épocas que não é ela. E o Antônio Carreiro, ele é sério, assim, ele fala assim, eu só posso falar de ciência, tá? Então eu vou dar explicações científicas, ok? Parece alguém que eu conheço, né? Então eu só vou falar... então o que ele faz? Ele fala, se a pessoa está falando que ela está em outra vida, deixa ela falar.
Por quê? Ela, por exemplo, não consegue falar eu fiz isso, eu sou isso, mas Alberto, que fui eu numa outra existência, era isso, era isso, tal, tal, tal. Então, ela usa desse mecanismo de falar de uma vida passada para poder se expressar. Então, ele fala que é isso. Aí entra a psicologia transpessoal que bate com o que eu acredito. Eu acredito que há realmente uma vida passada. Que a gente é um contínuo. Pode falar. O doutor Fernando Tosmi, que é um querido, um amado, que está aqui nos assistindo, ele está perguntando, né? Que ele está perguntando que não é ela ou não é dessa vida, né? Na verdade, o que você está explicando é que às vezes na hipnose a pessoa se utiliza de uma estratégia que não é racional, óbvio. Isso é a explicação do Carreiro, tá? E que não é racional, e que ela usa dessa estratégia para falar dela mesma, né? Exato. Só que eu já vivenciei coisas durante o transe hipnótico de um cliente meu que voltou. Ele começou a relatar, ele começou a falar para mim assim, olha, eu moro em Santos, eu tenho uma venda, eu trabalho na venda, eu tenho trombose. E ele começou a falar um monte de coisa. Ele ficou tão impressionado com isso, de tanto detalhe, de tão ricamente ele lembrou disso, e ele pegou o carro no final de semana, ele e a esposa desceram para Santos. Ele me ligou de lá, ele mandou uma foto. Ele falou assim: é essa porra dessa casa. Eu nunca vim pra cá. Ó, eu tô aqui no Porto, aqui papá, na rua tal. Tá aqui a casa. Neto, eu não posso entrar porque eu não tenho assim, não tem ninguém. Eu já toquei a campainha. Mas eu sei como é a casa por dentro, cara. Ele achou a casa, ele chorava que nem criança na frente da casa lá. Então, assim, eu vivenciei coisas, né, ao longo da minha jornada com a hipnose que não tem explicação. Ô Neto, outra pergunta que está vindo aqui. Se a gente consegue, através da hipnose não verbal que você está explicando, que depois aqui, ó, eu estou preocupada com o tempo, tá, Neto? Que agora eu estou olhando. Deixa eu só falar, gente, para os meus queridos, né, que me acompanham aqui no Instagram. O Neto é um profissional sensacional, um cara muito estudioso, e eu confio muito em pessoas que estudam, que buscam realmente, né? Que procuram realmente a prática, a técnica e a ciência para poder, né, utilizar, até porque é uma área de extrema responsabilidade você ajudar a pessoa a fazer essa travessia do autoconhecimento. O Neto é uma pessoa que eu confio demais, pelo tanto que ele estuda e que ele sempre está estudando, e por tudo que ele já fez e pelo longo caminho que ele tem. Não querendo aqui falar da idade dele, tá? Então, assim, eu super indico para quem precisa buscar o seu autoconhecimento, precisa de uma ajuda. Ele trabalha tanto na questão da personalidade dos pés, né, através dos pés, hipnose. Isso. Hoje eu uso personalidade pelos pés como anamnese, e depois, mesmo a pessoa em transe hipnótico, ela se resolve. Acessar vidas passadas pode, na hipnose não verbal, como não tem comando, tá? Você vai acessar se você precisar. Então, ok? Então, na hipnose não verbal, quando eu coloco você em transe, eu não dou comando nenhum. Nem o durma, não tem. Então, você entrou em transe, o seu inconsciente ele vai buscar o que você está precisando mesmo. E como você não precisa se expor, ele sabe. Né? O Antônio Carreiro fala uma coisa que é verdade. Quando a pessoa sai da casa dela e vai para a sessão de hipnose, ela já vai pensando, ela já está fazendo o pré-talk dela, o que ela espera da sessão. O que você tem que fazer? Mete ela em transe. Ela se resolve, ela foi te buscar por um motivo, ela sabe o motivo. Pode ser que ela tenha vergonha de falar o motivo. Então, na não verbal, você mete a pessoa em transe e deixa o negócio lá bater e resolver, entendeu? O Carreiro fala assim, deixa o pau comer, deixa torar o negócio. Né? Aquela questão de que
o autoconhecimento, né? Na verdade, as respostas, elas estão dentro da gente mesmo, né? Então, assim, por isso que eu acredito muito nessa ferramenta, exatamente porque se eu estou trabalhando o autoconhecimento, ó, aqui, ó, já tem Já gente não verbal aqui. É, se eu estou trabalhando autoconhecimento, eu tenho que entender que as respostas, lógico que você vai ler alguns livros, né? Você vai buscar, de repente, um psicólogo, um terapeuta e tudo mais, mas é importante entender que o autoconhecimento, a grande chave a resposta está dentro de você mesmo. O que você pode ter é ajuda profissional para encontrar essas. acessar. Tanto é que eu falo, o hipnotista, ele não tem poder mágico. Ele tem técnica para levar você ao seu grau de transe hipnótico. Mas só vá com quem é confiável, tá, gente? Então, Porque isso aí, Dani, fez uma. Quando o Pyong fez no BBB, eu até coloquei um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Vieram várias assim, áreas da saúde falando que não podia, que não sei o que, daí a Globo falou que não, que era show, não era hipnose, era um show de hipnose, tirar o foco da Globo, entendeu? Primeiro, transe hipnótico acontece normalmente. Tá? Você não precisa de nada, não. Você dirigindo o carro, se você chega num lugar e você não lembra o caminho que você fez, você estava em transe. Então, transe hipnótico é inerente do ser humano. Segundo, você não vai fazer nada em transe hipnótico que não seja da sua índole fazer. Tá? Se eu mandar você fazer algo durante o transe hipnótico que seja contra a sua índole, você volta na hora do transe. Porque o ID não desliga, você sabe muito bem disso. Tá? Então, o seu centro, tanto é que em hipnose você não está apagada. Você está com hiperconsciência. Você está com consciência de você, consciência dos pensamentos, consciência das suas emoções, consciência do ambiente que você está, consciência do hipnotista. Das sensações físicas que você está naquele momento. Sim, se o seu corpo está sentindo, você não tem controle. Você está consciente de tudo. Então não tem. Consciência muito mais ampla do que só aquela que a gente pensa, né? O racional. Você tá trazendo uma consciência que é emocional, que é sensorial, é isso? Sensorial e também aquela que eu acredito demais, que é a intuitiva. Exato. Porque você expande muito a consciência, não só naquela que é mental, né? Exato. Você transcende o seu pé. Então o que acontece? É verdade. Porque você acessa o centro reprimido. Né? Então, o que acontece? Por que eu falo que a hipnose, se você for num mal profissional, você não vai voltar. Mas estrago, ele não vai fazer. Porque ele não consegue fazer nada além do que você já queria. Então, que nem teve uma pessoa que ouviu, ela me liga, era um domingo, eu atendo o telefone, um número de São Paulo, que eu não costumo atender, mas atendi. Era uma pessoa que ouviu meus áudios no canal do YouTube e ela ouviu na quinta, na sexta, de quinta para sexta, ela já ficou em claro. Sexta-feira ela surtou, foi num psicólogo, do psicólogo foi num outro hipnotista. No sábado, ela foi no psiquiatra, que deu remédio, daí ela não queria tomar remédio no domingo. Ela me liga. Eu falei, eu sou de Campinas, ela é de Santo André. Ela falou assim, não, eu tô indo pra aí. Se você me atender hoje, eu vou aí. Eu até atendo, pode vir. A hora que essa menina, eu coloquei ela em transe hipnótico, ela era êxtase. Eu ia na porta a mãe dela, veio a mãe, veio a tia e veio a prima. As três vieram fazendo reza forte no carro. Tá? Você vê como estava o negócio. A hora que eu taquei ela em transe, eu ia na porta do meu espaço, que dava o quê? Uns 30 passos, fazia assim com a mão, ela levantava o corpo inteirinho. Ou seja, ela tinha uma hipersinestesia
louca. O que é isso? Ela se contaminava com o ambiente, ela se contaminava com as pessoas, a mente dela invadia a mente dos outros. Só que ela nunca tinha se dado conta disso. E durante o transe hipnótico do áudio, ela se deu conta desses poderes, só que ela não sabia o que fazer. E qual a primeira reação? Eu quero voltar para dentro, eu quero fechar essa merda aí. O que o inconsciente ela fez? Vai fechar, não. Agora que você abriu, não vai fechar nem fudendo. Aí fez a sessão comigo, voltou depois com outro psicólogo. Bom, ela ficou 15 dias desse jeito. Até que ela pegou uma outra psicóloga que era transpessoal, e aí sim ela conseguiu compreender, depois de 15 dias, que ela tinha tudo aquilo. Ela só negava. E o áudio fez com que ela não negasse mais. Hoje, essa mulher mudou radicalmente o estilo de vida dela, ela está super bem, está super feliz, né? Então, assim, com áudio. Então, o inconsciente, muitas vezes, precisa de uma brechinha. Para que ele deu essa brechinha, ele, pá, você entendeu? E você tem uma transformação na sua vida. Só que essa brechinha dá muito medo. É o que você falou. Entendeu? Então, hoje, os pés, por exemplo, olha que eu olho os pés de uma pessoa e vejo dedos muito virados, vejo dedos torcidos. Eu sei que é sinal de que está na hora dela entrar em transe. Entendeu? Por quê? Eu coloco, que nem cócega no pé. Gente, cócega no pé é trauma gestacional. A aversão ao pé é a aversão ao sexo. A pessoa acha pé sujo, nojento, fedido, acha sexo sujo, nojento, fedido. Para fazer tem que tomar banho, depois que faz, tomar banho. Tá? Então, o pé, ele está muito ligado, os dedos dos pés e as genitálias estão conectadas. Né? Quem descobriu isso? Um professor de neurociência chamado Ramachandra. Professor Ramachandra. É um neurocientista indiano estudando membro fantasma, descobriu as conexões do córtex sensorial e descobriu que os dedos dos pés e as genitálias estão ligadas, por isso o fetiche por pé. Não sei se você já ouviu falar, agora pegando o gancho, né, de sexologia, de sexo e tudo mais, o que isso tem a ver com finanças, né? Exato. Miranda Gray, que é uma londrina, né? Ela tem vários livros publicados, onde ela faz um estudo sobre quando a gente associa as nossas partes do corpo. Já faltam acho que 4 minutos. Então, toca. As nossas partes do corpo com a prosperidade, né? Então, assim, cada parte do nosso corpo tem a ver com uma área aí da nossa vida, né? A nossa área de prosperidade física, corporal, é ventre, né? É a parte do ventre, né? É a pelvis, né? Então, só chamando a atenção aí de que quando a gente não tá bem nos nossos relacionamentos sexuais, a gente também não fica bem na nossa prosperidade financeira. Mas isso é papo para uma outra live. Sexta-feira, vamos falar sobre isso? Vamos. Então tá combinado, sexta-feira, live com a Dani de novo, falando sobre prosperidade relacionada à sexualidade, os pés relacionados à sexualidade e hipnose relacionada à sexualidade, ok? Vai ser polêmico, hein? Gente, brigadão pela live, por estarem participando aqui, tá? Dani, brigadaço, foi muito legal, né? Vamos então, sexta-feira, já trazer esse assunto. Né? Neto, gratidão pelo convite, viu? Vamos continuar. Sexta-feira estamos aí. Sou amadora nessa história de live, mas a gente vai aprendendo. E super gratidão pelo convite. E, gente, entra no Instagram do Neto. Tem muita coisa boa. No YouTube também, Irmo Neto lá. Ó, acabando a live, eu vou voltar a live com a Dani. Só que a live que eu fizer com a Dani daqui para frente não fica salva. Só essa que a gente fez agora fica salva. Porque daí a gente vai responder perguntas de vocês, a gente vai bater papo, ok? Então, agora aparece aqui 25 segundos. Então, assim, acabando a live, eu vou voltar com a live, a Dani volta, se ela puder. A gente bate um papo, aí descontraído, só que essa live não vai ficar salva.
Tá? Brigadão pela presença de todos. Valeu mesmo. Espero que todos estejam com saúde na casa de vocês. Abraço, gente. Vai cair em 7, 6, 5, vai vocês, 3, 2, 1.